Oi, galerinha! Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre esse livro que eu peguei emprestado de novo com a Silene. É Ruth e a Decisão Acertada, o nome desse livro. Ele foi escrito pelo pastor e missionário R.R. Soares, que é o lá da Graça, né? A Igreja da Graça. Então, esse livro ele é muito bom e eu fiquei impressionada porque é um autor brasileiro, ele é escritor brasileiro. E geralmente eu leio livros de escritores que não são brasileiros. Mas eu me empolguei muito com ele escreve muito bem e ele fala muito sobre salmos. E eu gosto de salmos. Então é um livro que tem muita sabedoria, ele relaciona muito antigamente com hoje. Então é muito bom ler, você percebe muita experiência, muita sabedoria nesse livro dele. É muito bom mesmo. Pode ler, confie. E, né, a história, ela se dá assim. Antes de Ruth, ele conta toda a história, né, de Noemi, que é a sogra de Ruth. Noemi, ela morava em Belém com o marido dela, né, que esposo dela que era chamado Elimeleque. Eles eram de Belém, Belém estava sendo saqueada pelos midianitas que roubavam aquele povo, que estava tendo algumas guerras, então eles saqueavam, levavam as riquezas e Elimeleque e Noemi têm a ideia de ir para Moabe, para que eles pudessem prosperar em Moabe. Só que Deus tinha uma aliança, que o povo de Deus tinha que ficar lá na terra de Israel. Eles não poderiam sair de lá para ir morar em outro lugar. Ainda mais em Moabe, que é habitada por um incesto, o incesto de Ló com as filhas dele. Então é um povo descendente de incesto. Era um lugar de pecado, um lugar que não era para eles irem. Mas eles foram, né? Achando que lá eles teriam dinheiro, que eles iriam prosperar, que lá seriam uma terra abençoada. Quantos de nós também não vamos para lugares sem Deus nos mandar ir, né? Então, eles vão e lá Elimeleque morre. Mas antes que Elimeleque morre, eles têm dois filhos, que é Quilom e Malom. Quilom, ele vai casar com Ofa e Malom com Ruth. Malom e Quilom morrem logo após a morte do pai. E Noemi se vê viúva e sem os dois filhos. Porém, ela tem ainda suas duas noras, que é Ofa e Ruth. Ofa decide ficar lá em Moabe mesmo, que é a terra dela. Fica com a terra, com os pais dela, com os deuses dela. Ruth não. Ruth diz: Ei, Noemi, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Então, quando Noemi volta para Belém, Ruth também volta com Noemi. E lá, Ruth, ela trabalha muito, leva um sustento para a sogra. Ela decide deixar o conforto de Moabe, os deuses de Moabe, a casa dela em Moabe, deixa tudo e vai viver catando trigo em campos. Ela trabalha o dia inteiro. A Bíblia diz que ela trabalha o dia todinho naqueles campos, pegando o trigo que caía dos cegos. Ela não era nem cega, ela nem colhia, ela pegava o resto que o pessoal que colhia deixava no meio do caminho. Então, ela ficava lá naquele campo. E o campo era de Boaz, que era um parente dela, né? Distante. Era um parente distante de Noemi. Então, Boaz, depois, ele se torna o marido de Ruth, mas antes ela tem toda uma história de fidelidade e de boa fama na vida de Ruth. As pessoas a louvam na porta, assim como a Bíblia fala da mulher de Provérbios 31, ela é louvada nas portas. Então Ruth, ela é um exemplo de fidelidade, de amor, sabe, de companheirismo, de amizade. E pela essa fidelidade dela toda que ela teve com Deus e com a sogra, ela é casada de novo com Boaz, porque Boaz era parente dela, então o costume dizia que ela deveria casar-se de novo com um parente para estender-se a geração do marido dela, né? Que no caso era Malom. E aí Ruth, ela tá na genealogia de Jesus. Por quê? Porque ela foi obediente, ela teve uma decisão acertada. Então, gente, eu recomendo a leitura desse livro. Ele é muito bom, principalmente para mulheres. Ele vai comparando as mulheres de antes com as de hoje, vai dando lições importantíssimas de comportamento, de como tomar a decisão certa, de como esperar, de como agir com fidelidade, com amor, sabe?
Todas essas coisas foram muito importantes para que Ruth ela fosse hoje um exemplo para nós. Então, olha, lê esse livro, eu indico demais. E você vai ter uma nova perspectiva. Esse livro me impactou muito porque é de muita sabedoria. Tem muita sabedoria nesse livro. Muita sabedoria mesmo. Um livro que fala muito de salmos. Fiquei encantada, porque eu nunca li um livro assim. Acho que eu nunca li um livro assim que falasse tanto sobre salmos e que fosse tanto em salmos como ele. Eu acho que talvez seja uma característica de R.R. Soares, né? Escrever, não sei. Mas é muito bom, eu indico. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. E tchau!